Fala, nono ano, beleza? Tô passando aqui rapidão só para finalizar aquelas conversas que a gente estava tendo em sala, né? Sobre tigres asiáticos, sobre China, tá bom? E também vou fazer aqui com vocês rapidamente a nossa revisãozinha para P2. Tranquilidade? Basicamente vão ser 2 vídeos. Esse primeiro finalizando a explicação e um segundo com a revisão, tá? Olha só, tigres asiáticos a gente basicamente já falou em sala, tá? Tigres asiáticos é aquilo que a gente já falou. São Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, tá? Que são territórios que vão receber investimentos japoneses e estadunidenses com um grande foco para o Japão, tá? Que basicamente a lógica é a seguinte: o Japão ele vinha num crescimento econômico tão expressivo que ele pensa o seguinte: poxa, eu quero produzir cada vez mais, gastando cada vez menos. Vou mandar parte do meu processo produtivo para outros países, para outros territórios da própria Ásia, porque eu sei que lá eu tenho os fatores locacionais que são maravilhosos para mim, com mão de obra barata, com legislação ambiental mais frágil, beleza? Tudo isso conta para o Japão desterritorializar a sua produção, beleza? E mandar essas unidades produtivas, mandar essas fábricas para os países, para esses territórios, né, da Ásia, que eu acabei de falar, que são os tigres asiáticos. Esses tigres asiáticos, por sua vez, o que eles vão fazer? Eles vão desenvolver uma economia que vai ser pautada para a exportação. A gente chama isso de plataformas de exportação. Qual é o sentido? O sentido é que eles produzem, certo? Nessas unidades produtivas do Japão, tecnologia, diga-se de passagem, e exportam. Bom lembrar que um dos fatores locacionais importantes dos tigres asiáticos é justamente uma mão de obra barata, que entretanto é uma mão de obra qualificada. Ela é barata e qualificada, beleza? Ótimo para a produção de tecnologia, ainda mais na perspectiva dos japoneses. Tranquilidade? Então, são plataformas de exportação. Só que com a grana que os tigres asiáticos fazem exportando, eles passam a investir em educação, ciência, tecnologia e começam a formar os seus próprios conglomerados empresariais, as suas próprias empresas focadas nos setores que mais dão grana, que são basicamente setores de tecnologia. Samsung surge disso, beleza? Samsung da Coreia do Sul, obviamente, um dos tigres, tá? Ela é um reflexo desse processo que nós estamos conversando aqui, tá bem? Então, gente, era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês sobre tigres asiáticos, tá? E agora eu queria falar de China. China, a gente precisa ter uma atençãozinha um pouco maior. Primeiro, vocês sabem que eu acho esse país interessantíssimo de estudar. E segundo, porque é a segunda maior economia do planeta Terra, com vias de se tornar a primeira no curto, médio e longo prazo. Mais médio e longo prazo, tá? Vamos por tópicos, de acordo com como está no seu caderno. Eu coloquei assim: crescimento demográfico acelerado. A China tem 1,4 bilhões de pessoas. É gente pra caramba. Show de bola? Então tem muita gente nasceu nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Entretanto, houve uma política, que foi a política do filho único, tá? Que vai atuar diretamente sobre esse crescimento demográfico chinês. Talvez se não tivesse ocorrido a política do filho único, fossem mais pessoas, a gente não sabe. Perceba, não é nem positivo nem negativo, é algo que foi feito. A gente está simplesmente se propondo a explicar um fenômeno, beleza? Talvez, se não tivesse existido essa política, a população fosse maior, talvez não, enfim. De toda forma, a China no século XX, ela vai começar essa política, que é a política do filho único,
que tinha a intenção de quê? De fazer com que as famílias tivessem menos filhos, porque já tinham milhões e milhões e milhões de pessoas na China, e ela tinha um medo, principalmente a China pós-revolução de 1949, a China socialista, ela tinha medo que esse número gigantesco de pessoas pudesse interferir no crescimento econômico do gigante asiático, que é a China. Tá? Então começa a política do filho único, que dizia o seguinte: casais do campo poderiam ter até 2 filhos, casais da cidade, 1 filho. Beleza? Ah, professor, e se um casal da cidade tivesse 2, 3, multa? Beleza? Eles eram penalizados principalmente com multa, e isso forçou as famílias a terem menos filhos. Beleza? De toda forma, a China teve um crescimento acelerado, beleza? Que poderia ter sido mais acelerado ainda se não tivesse existido a política do filho único. Tudo bem? E conforme, isso é muito importante, tá? Conforme a China vai apresentando sinais de crescimento econômico e melhora da qualidade de vida da sua população, as pessoas passam a viver mais tempo, mais anos. Porém, as pessoas continuavam tendo filhos. Já entendemos que a partir da Revolução, principalmente década de 70 para frente, tá? Já tem a implementação dessa política do filho único, que vai embarrear esse crescimento demográfico. Porém, todavia, entretanto, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A qualidade de vida da China aumentava. Antes da Revolução de 49, a expectativa de vida de um chinês era de 45 anos. Alguns estudiosos apontam 35 anos. Entende? A partir do momento que a economia chinesa começa a evoluir e uma série de serviços, de direitos passam a ser acessados para essa população, as pessoas passam a viver mais tempo. Saúde, educação, renda, enfim. Elas passam a viver mais tempo e mantêm a quantidade de filhos que eles vinham tendo, deixando claro que a política do filho único embarrera um pouco esse crescimento, beleza? Década de 70 para frente. Show? Que essa política começa a valer com força, começa a ter uma presença maior no território chinês, tá? Então as pessoas tinham filhos e viviam mais. Receita perfeita para um crescimento populacional. Show de bola? E aí, a partir de 49, nós temos a fundação da República Popular da China. Né? A República Popular da China, ela é um produto da Revolução Socialista que acontece, né, nesse país, né, que vai tornar ele a grande potência nos anos que viriam depois. Tá? Basicamente, foi um processo, a Revolução Socialista Chinesa, que envolveu o Kuomintang e o PCCH. Kuomintang era o Partido Nacionalista Chinês, tá? Que tinha relações muito próximas, inclusive, com países ocidentais, países esses que já tinham invadido o território chinês, como a própria Inglaterra, tá? França também tinha uma presença naquele território em anos anteriores. Então, o Kuomintang, que era o Partido Nacionalista, ele tinha uma visão mais guiada, tá? Por mais que se preocupasse com a China, mais guiada, mais conectada ao Ocidente, tá? E o PCCH, Partido Comunista Chinês, ele já vinha numa outra pegada. Ele era um partido que falava muito sobre os pontos negativos da invasão ao longo de séculos desses países ocidentais no território chinês, falava contra a invasão do Japão na própria China, falava contra a desigualdade social, falava contra a expectativa de vida na China, que era baixíssima. Então, esses dois partidos, eles vão começar a entrar em choque. Os nacionalistas, Kuomintang, e os comunistas, Partido Comunista Chinês. Beleza? Vai começar uma guerra civil sinistra entre esses dois. Até o momento que eles se juntam, porque o Japão estava invadindo com tudo, e vocês sabem como que eram as práticas do Japão quando ele invadia um território. O Partido Comunista Chinês
chamam o Kuomintang para que eles se juntassem para expulsar o Japão do território chinês. Isso pré-49, tá? Eles se juntam, conseguem expulsar o Japão que inclusive estava mal das pernas por conta da Segunda Guerra Mundial, tá? Ao mesmo tempo que o Japão estava envolvido na Segunda Guerra Mundial, ele invadia territórios na Ásia, como a própria China. O Japão mais baqueado, mais fraco por conta do conflito mundial em que ele se envolvia, ele é retirado do território chinês, ele é expulso do território chinês, porque Kuomintang e Partido Comunista Chinês dão uma pausa nas suas brigas, se juntam e expulsam os japoneses. Tudo bem até aqui? Presta atenção, hein? A partir do momento que os japoneses são expulsos, o Kuomintang volta a atacar o Partido Comunista e o Partido Comunista volta a atacar o Kuomintang. É retomada a Guerra Civil e, no final, o Partido Comunista Chinês é vencedor desse conflito. Beleza? Durante o período antes, inclusive, do Kuomintang e o Partido Comunista terem se juntado para expulsar os japoneses, enquanto o Kuomintang e o Partido Comunista estavam brigando entre eles, o Partido Comunista ele vai se lançar para o interior do território chinês, e conforme ele avançava sobre vilarejo em vilarejo, ele ia trocando ideia com as pessoas. Ele se estabelecia naquele local e ele trazia as pessoas para o seu lado. Então, quando é retomado o conflito entre comunistas e nacionalistas na China, os comunistas tinham uma grande quantidade de pessoas, grande massa do povo ao seu lado. Então, os comunistas, o Exército Vermelho Chinês, sai vencedor desse conflito. Em 49 é feita a Revolução Socialista Chinesa, é proclamada a República Popular da China, beleza? E os remanescentes, aqueles que sobram, como Chiang Kai-shek, que era o líder dos nacionalistas, né, junto dos remanescentes do Partido Kuomintang, que existe até hoje, tá? Diga-se de passagem, eles vão se refugiar na ilha de Formosa. Kuomintang existe até hoje na ilha de Formosa, que nós chamamos de Taiwan. Beleza? Então, os nacionalistas, depois de derrotados na guerra civil entre comunistas e nacionalistas, entre PCCH e Kuomintang, eles vão se refugiar na ilha de Formosa, que era uma ilha muito próxima da China, tá? E hoje em dia nós chamamos essa ilha de Taiwan. Durante muito tempo, os nacionalistas vão colocar que a real China era Taiwan. Só que conforme a China continental gigantesca, socialista, vai mostrando índices de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento humano muito expressivos, o mundo volta seus olhos para a China, até porque as principais fábricas estavam se estabelecendo na China. Vamos falar daqui a pouco por quê. Então, do ponto de vista econômico, a China tinha muito mais de barganha, poder de barganha, do que Taiwan, que é uma ilhazinha desse tamanho, do lado da China. E a partir disso, com esse crescimento econômico, social, geopolítico da China, pós-1949, principalmente ali década de 70, 78 para 76, 78 para frente, o mundo olha para a China socialista, para a China continental e fala: Taiwan, foi mal, mané, mas a China real é essa daqui. Por conta desse poder de barganha que a China socialista tinha. Tranquilidade? Então é isso. O líder dos nacionalistas era Chiang Kai-shek, que vai se refugiar na ilha de Formosa, vai formar o que hoje nós chamamos de Taiwan. Ainda é o partido político em Taiwan com maior força, tá? O Kuomintang. E os líderes dos comunistas eram Mao Tse-tung, também chamado de Mao Zedong, beleza? Não era só Mao Tse-tung, tinha outros nomes, tá? Só que ele é o mais forte, o mais expressivo, beleza?
E a partir de 79, como eu já falei aqui para vocês, década de 70 para frente, começa a política do filho único, tá? Só que ela vai ser revista em 2015. Daqui a pouco eu explico por quê, tá? Vamos lá, vamos falar especificamente sobre o governo de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ele vai fazer muitos investimentos em saúde, educação. Como eu falei há alguns momentos atrás, a qualidade de vida do povo chinês cresce muito. Antes de 1949, a expectativa de vida de um chinês era de 45 anos. Hoje em dia é acima de 70. Isso começa com Mao Tse-tung, investindo em saúde, investindo em educação, tá? Ele vai fazer reforma agrária, vai abolir a propriedade privada. Propriedade privada não é o seu celular, não é a sua casa, não é o seu carro. Propriedade privada é propriedade privada dos meios de produção. Então, fábrica, terra, seria tudo do governo. Todos aqueles meios necessários para a produção de produtos seriam do governo socialista chinês, que seria distribuído pela sociedade. Nós vamos ver, inclusive, durante esse período, formação de comunas populares, vamos ver formação de uma série de empresas em que, basicamente, quem decidia os rumos da empresa eram os trabalhadores. Inclusive, essas empresas existem até hoje na China, tá? A China, ela tem várias formas de produção. Uma delas é essa. O trabalhador se organizava dentro da própria indústria, claro que acima tinha um membro do partido organizando os trabalhadores, tá? Os próprios trabalhadores definiam para onde queriam os lucros das fábricas e definiam quanto desse lucro eles iriam investir nos seus vilarejos. Então, em saúde, educação, enfim, em segurança, tá? Os próprios moradores definiam como os lucros das suas principais empresas que empregavam as suas populações iriam ser utilizados, beleza? E comunas populares basicamente eram terras do governo que ele entregava para o povo e o povo produzia em comunhão, em comunidade. O povo produzia, definia o que seria produzido e como seria produzido. Tudo bem? Então aquela questão que existia anteriormente de pouquíssimas pessoas com muitas terras, o tamanho de estados, municípios, isso acaba a partir da Revolução Chinesa. As terras que eles eram concentradas agora são distribuídas pelo povo, tá? E aí Mao Tse-tung vai iniciar em 1958 o que ele vai chamar de grande salto para frente, que a ideia era modernizar a China, era um grande salto para o futuro. Qual era a base desse grande salto para frente? Coletivizar as terras, como eu já falei, expansão da malha industrial, complexificar a indústria chinesa, aumentar a industrialização chinesa. E também um elemento fundamental desse período é a ruptura com a União Soviética. China vira para a União Soviética e fala: União Soviética, deu, mané. Agora você vai para um lado e eu vou para o outro. Principalmente pós-morte de Stalin. Stalin tinha uma política muito similar à de Mao Tse-tung. Eles eram muito próximos. A partir do momento que Stalin morre, outros políticos, minha garrafa acabou de cair no chão. A partir do momento que Stalin morre, políticos que tinham uma outra forma de entender o socialismo soviético entram no poder. A China olha para essa galera e fala: irmão, não concordo, isso não vai dar certo, eu vou seguir o meu caminho e vocês sigam o de vocês. Tinha também um conflito por quem seria o principal país do bloco socialista. Seria a União Soviética ou seria a China? Beleza? Então isso também vai delimitar esse conflito entre as duas potências do bloco socialista no século XX, até culminar no cisma, né, sino-soviético,
O que é o cisma sino-soviético? É o fim das relações entre China e União Soviética. O resultado do grande salto para frente de Mao Tse-tung não é tão positivo assim, na verdade é bem pouco positivo. Por quê? Claro, teve uma ampliação da indústria? Teve. Porém teve fome também. Por quê? Nesse período histórico que a gente está conversando agora, do grande salto para frente, rolou algumas crises climáticas na própria China, algumas inundações que acabaram com os plantios, tá? Isso é muito comum ali nessa região, tá? Para quem lembra de monções, sabe que durante o verão isso pode acontecer. E a China, ela participa de uma lógica climática que é de monções. Então, assim, durante esse período, uma série de enchentes ocorreram no território chinês e uma série de plantios foram de arrasta para cima. Então, assim, presta atenção, fome. Você soma isso um foco gigantesco do Partido Comunista Chinês em indústria. Então, o Partido Comunista Chinês, durante o grande salto para frente, ele vai focar muito no aspecto industrial, vai crescer muito a indústria. Tem muitos estudiosos que apontam, como Elias Jabbour, que é um professor da UERJ, talvez a maior referência da América Latina em China, recebeu um prêmio na semana passada, se não me engano, na própria China, como das principais obras escritas sobre o território chinês fora da China. Se eu não me engano, é o primeiro brasileiro que recebe esse prêmio. Então, uma referência gigantesca para falar de China. Elias Jabbour fala que a base do que é a indústria chinesa hoje em dia começa com Mao Tse-tung. Então, perceba, Mao Tse-tung, o Partido Comunista Chinês, vai focar sobremaneira em indústria. E a agricultura vai receber atenção? Vai, mas não tanto. Então, olha esse cenário. Você tem crise climática por conta das monções e enchentes, um foco maior do governo em indústria e não tanto em agricultura, e você soma isso ao fim da relação entre China e Rússia, entre China e União Soviética. Por que isso é um impacto muito grande? Porque a União Soviética mandava técnicos, professores, tecnologia, ajuda financeira para os seus aliados durante o século XX. Quando a China deixou de ser aliada da União Soviética, ela perdeu o acesso a esses técnicos, a essa tecnologia, a essa ajuda financeira. Em outras palavras, ela teve que se virar. Isso gera um impacto econômico, tanto na indústria como na agricultura, gigantesco, absurdo. E aí o produto de tudo isso é fome, tá? Miséria em algumas partes, pobreza, tudo bem? E na sequência, a gente vai ter a Revolução Cultural. O que foi a Revolução Cultural? Foi o movimento do próprio Partido Comunista, do próprio Mao Tse-tung, tá? Em que a oposição ao Partido Comunista seria perseguida. Beleza? Homem, por que isso acontece? A China ela vai entender o seguinte: ela estava em um período de Guerra Fria, em que basicamente tinha dois polos de poder, capitalista e socialista, perfeito? Cada um dos dois polos tinha os seus próprios sistemas de espionagem, influenciavam geopoliticamente um ao outro. A intenção era ver quem ia ganhar, era atrair o máximo de países perdidos ou que estavam passando por algum momento de crise econômica para o seu lado. Tanto os Estados Unidos faziam isso pelo lado capitalista, como a União Soviética fazia pelo lado socialista. Então a China olha para esse cenário geopolítico e pensa: irmão, se eu ficar de bobeira, eu vou ficar de pista. Então o que Mao Tse-tung pensa? Presta atenção. O que Mao Tse-tung pensa? E o Partido Comunista? Cara, eu não posso imaginar que a oposição aqui dentro do meu território vai estar alheia a esses processos geopolíticos que afetam o planeta Terra inteiro,
que era a Guerra Fria, mundo bipolar, dividido em dois polos de poder, capitalista e socialista. Até aqui tranquilo? Então Mao Tse Tung e o Partido Comunista, eles vão ser muito radicais. O que eles vão pensar? Cara, essa oposição pode estar sendo influenciada, financiada por países do Ocidente. Irmão, não tem conversa. Não tem conversa. Percebi oposição. Como essa oposição começou a influenciar pessoas ao seu redor, prende. Bota multa. Prende de novo. Então começa de fato um processo de perseguição à oposição ao Partido Comunista Chinês, em virtude desse cenário geopolítico bipolar, em que o Partido Comunista Chinês ele não pensou duas vezes em reprimir essa oposição, que segundo o que a geopolítica daquele momento apresentava, poderia ser influenciada por países do Ocidente. Beleza? A China vai fazer isso, a União Soviética vai fazer isso, os Estados